Eu poderia começar a minha entrevista apresentando o meu convidado hoje como estou conversando com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Mas eu vou começar um pouquinho diferente, ministro. Hoje eu estou entrevistando o engenheiro militar formado no Instituto Militar de Engenharia, Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura. Muito obrigada pela presença, ministro. Eu que agradeço, é uma alegria enorme estar aqui. 2002 foi a sua turma, depois o senhor fez mestrado. Há quanto tempo o senhor não entra aqui no IME? Há 11 anos. Como é que foi a emoção de entrar aqui novamente? Olha, difícil segurar, porque acho que eu sou meio sensível, sou meio derretido, então conter lágrimas é complicado. Mas é um exercício de voltar no tempo e ver como essa escola foi importante para mim, como ela fez diferença na minha vida e faz diferença na vida de tantas outras pessoas e do Brasil, porque no final das contas é uma escola que forma grandes engenheiros, que forma talentos. Esses talentos servem ao país em todos os setores e é uma escola de brasilidade. O senhor participou da formatura, é o aniversário do IME, 227 anos, e fez uma palestra também. Na formatura o senhor falou uma coisa muito interessante sobre uma caixinha de ferramentas que a gente vai colocar agora para o público ver. O Instituto é uma grande loja de ferramentas. E muitas vezes quando a gente chega aqui, chega com a sacola vazia e vão nos dando ferramentas. E a gente vai pegando essas ferramentas e vai botando dentro da sacola. E às vezes a gente não sabe exatamente para que aquela ferramenta serve. Mas ao longo da vida, ao longo da trajetória, nós vamos nos deparar com problemas e vamos sacar da sacola aquela ferramenta que vai nos ajudar a resolver aquele problema. É como eu enxergo o Instituto. No final das contas é a grande loja de ferramentas, né? Isso vai construindo a nossa bagagem. E lá na frente, quando a gente sai daqui, quando a gente se depara com os problemas da vida, com as questões nacionais, a gente percebe o acerto, a gente percebe, puxa vida, me deram lastro, me deram condição de fazer a diferença, me deram condição de resolver problemas. E é o que o engenheiro faz, resolver problemas. Então, é muito bom perceber que o IME me deu uma série de ferramentas, está dando para esses engenheiros daqui e que lá na frente a gente tem como usar. A gente vai sacar uma ferramenta e vai resolver um problema. Como é que foi participar do desfile? É emocionante, né? E deu para perceber que a minha Ordem Unida não está enferrujada depois de tantos anos. Então, consegui manter o bumbo no pé direito, não perdi o passo, não perdi a cadência. Acho que não cometi nenhum deslize, mas foi emocionante. Quando o senhor entrou aqui, qual foi a lembrança que passou? Deve ter passado aquele filminho, assim, de coisas que aconteceram. São várias. A principal foi a do meu pai, que sempre disse: faça o IME. Essa é uma lembrança marcante. E poder trazê-la aqui na formatura. Vamos lá, vamos aguentar a emoção. Vamos embora. Então vamos lá. O senhor foi aluno do IME, oriundo da AMAN, fez ciências militares lá, fez engenharia civil aqui, que é denominada engenharia de fortificação e construção. Como capitão, o senhor participou de algumas obras, principalmente no Nordeste, na Amazônia. Isso foi importante, foi também muito importante para colocar dentro dessa caixinha de ferramentas que o Exército proporcionou ao senhor, porque hoje o senhor tem uma visão do Brasil que nem todo mundo tem. Com certeza, né? A gente, como eu falei, ganha as ferramentas, depois vai resolver problemas. E quantos problemas a gente resolve, né? O Exército está presente no Brasil inteiro, tem capilaridade, tem presença nacional, faz a diferença na vida das pessoas, tem o melhor primeiro emprego do Brasil, porque recebe jovens que não têm, às vezes, formação, dá um ofício, aquele cara sai operador de máquina, sai um técnico em topografia, em terraplanagem, vai ser recebido pelo mercado depois, então ele ganha um horizonte. A gente ganha a vivência nacional e consegue perceber as diferenças das regiões e hoje para nós isso é muito importante porque a gente percebe onde que a política pública tem que chegar, o que nós temos que fazer, qual a nossa necessidade de integrar, de proporcionar conectividade, né, e realmente de fazer a diferença em termos de logística, em termos de qualidade de vida para a sociedade. Então,
O Exército nos proporciona isso, né? Nos dá essa vivência, essa experiência, e todas elas são muito marcantes. Inclusive, o Exército sempre atuou muito no que diz respeito à infraestrutura, e o senhor coloca isso, inclusive, no Twitter. Demais. Eu estou muito feliz com o trabalho que o Exército vem fazendo, que a engenharia militar proporciona. São boas notícias, boas surpresas todos os dias. Algumas obras difíceis, históricas, como a pavimentação da BR-163 Pará, onde o Exército está concluindo um trabalho de muitos anos, fazendo com muita energia, com muita vibração, com muita excelência, com qualidade, como fez na 101 Nordeste, como fez na Ferroeste, como fez em diversas obras de arte, nas rodovias federais da região amazônica, enfim. Na 116 Rio Grande do Sul, que o Exército também está duplicando e a obra está andando super bem, como o Exército faz sempre, com excelência, com dedicação, com devotamento. O Ministério conta com isso? Demais. É muito importante saber que nós temos essa mão amiga que a gente pode contar na provisão da infraestrutura, nos momentos difíceis, às vezes passa um pouco despercebido como o Exército nos ajuda nas situações de emergência, e esse ano foram várias devidas às chuvas, né? Sempre se posicionando, proporcionando trabalhos que reestabelecem a mobilidade, a ligação entre populações. Então, a gente sempre tem contado, conta e contará com o Exército na provisão da infraestrutura. E o Exército tem excelência para isso, tem história para isso. O senhor já anunciou uma lista extensa de iniciativas. Pode até ir me corrigindo, porque os números estão cada vez maiores. Concessão de 44 aeroportos, que é a expectativa, mais de 16 mil quilômetros de rodovias, mais de 3 mil quilômetros de concessões de ferrovias, além de arrendamentos portuários, desestatizações de empresas que fazem administração de portos. É o maior programa de concessão da história do Brasil ou do mundo? Os dois. É o maior programa de transferência de ativos da iniciativa privada da história do Brasil, e é o maior programa de concessões do mundo, né? Não existe hoje nenhum país do mundo oferecendo o que a gente oferece aqui em termos de infraestrutura. Projetos importantes para o país, projetos importantes para a indústria, para o agronegócio, projetos importantes e que, no final das contas, importantes para a sociedade e para o próprio investidor, porque proporcionam também remunerações interessantes, né, que são importantes para aquele investidor de longo prazo. Então nós temos aqui uma aliança perfeita, uma convergência de fatores que vai culminar com uma explosão de investimentos, e isso vai ser muito importante no enfrentamento dos grandes desafios econômicos do Brasil. O principal deles é a produtividade. O senhor tem uma relação bem próxima, está sempre ligado a projetos de privatização e concessão à iniciativa privada desde outros cargos antes do Ministério. Ou seja, não é de agora que o senhor vê a iniciativa privada como protagonista. Ela é realmente fundamental. Ela é fundamental, ela é a saída, ela consegue fazer com mais eficiência do que nós, e num cenário onde há pouco recurso público, é fundamental contar com capital privado, né, contar com essa aliança. Nós estamos sendo bem-sucedidos, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na estruturação de quase 150 projetos de concessão para iniciativa privada em todos os setores, e isso é uma linha, é uma estratégia que está tendo continuidade, que nós vamos levar à frente. Vamos aperfeiçoando cada vez mais essas modelagens, essas estruturações, para que desperte de fato o interesse dos investidores e que a gente tenha não só leilões bem-sucedidos, como a gente tenha contratos bem-sucedidos, serviços bem prestados, né? Que é fundamental para a nossa sociedade, para o nosso desenvolvimento. Como é que é possível tornar o mercado mais amigável para esses tipos de investimento? A gente tem que primeiro ter boas estruturações, projetos que contemplem o máximo de esforço em termos de exercícios, de cenários de estresse, para ver se a gente consegue atingir aquelas expectativas de remuneração que sejam de fato compatíveis com os nossos riscos, que a gente crie oportunidades de funding, né, que a gente possa, por meio de uma boa estruturação, captar recursos no mercado de capitais, impulsionar esse mercado de capitais do Brasil, que precisa ser mais líquido, e pelo correto tratamento dos riscos. Então, boas matrizes de risco vão também despertar o interesse dos investidores. Quais são os grandes vilões nesse caminho? Bom, nós temos vários desafios a superar.
e que estão sendo enfrentados. Nós temos hoje exercícios e formas de mitigar problemas que afugentam investidores, como a questão do risco das variações de câmbio, como a questão dos riscos de desocupações, desapropriações, do risco ambiental. Então esses temas estão cada vez mais presentes nos nossos exercícios. A gente faz então projetos que são cada vez mais sustentáveis, que se habilitam a obter, por exemplo, green bonds no mercado internacional, onde a gente pondera de forma eficiente a questão dos riscos, o balanço, a distribuição desses riscos entre o setor público e o setor privado, né, e remunerando convenientemente os investidores de acordo com a complexidade de cada um desses projetos. O senhor ficou muito emocionado com a concessão da Ferrovia Norte-Sul. O senhor diz que é a grande espinha dorsal ferroviária. O seu discurso foi emocionado. Por que essa emoção está sendo um marco para o senhor? Olha, há quanto tempo não se fazia ferrovia, né? A gente tem que voltar um pouco na história. A Ferrovia Norte-Sul foi pensada pela primeira vez pelo imperador Pedro II. Ela começou a ser construída em 87 e agora nós estamos fechando. A gente consegue finalizar, transferir isso para iniciativa privada, colocar a operação para ocorrer. Então a gente cria mais uma alternativa de transporte. No final das contas, temos uma grande ligação ferroviária, que é uma coluna vertebral, uma espinha dorsal, ligando um porto de Itaqui, no Maranhão, no norte do país, ao porto de Santos, que é o maior porto do hemisfério sul, que vai comportar, né, vários ramais, vários terminais de transbordo, e no final das contas vai fazer toda a diferença, porque a gente cria alternativas diferentes para escoamento da carga e todas elas eficientes. Então, é difícil uma estruturação dessa, muita gente não acreditava no resultado que nós poderíamos ter, e o leilão mostrou que nós estávamos na direção certa e fizemos uma excelente modelagem, 100% de ágio, uma empresa com muitos investidores estrangeiros, inclusive os únicos americanos que investem em ferrovia fora dos Estados Unidos estão presentes na empresa que venceu o leilão. Então isso é prenúncio de acerto e de uma operação que vai atingir em cheio as nossas expectativas. Levando em consideração que a definição do termo política de Estado se refere a princípios fundamentais que devem seguir de guia para o governo de uma nação, o senhor diria que a infraestrutura é uma política de Estado? Sem dúvida. Não se faz nada na infraestrutura para amanhã. A infraestrutura é plantação. A gente planta para colher lá na frente. A gente planta para transformar a realidade em 8, 10, 15 anos. Então, tudo que é feito na infraestrutura tem que estar lastreado num plano de país, num plano de Estado, e leva tempo para maturar. Isso acaba nos fazendo, nos impondo um exercício que é de conter a ansiedade, aquela ansiedade do retorno imediato. Não há retorno imediato. A gente planta para colher muitos anos na frente. Então, é política de Estado, temos que pensar longo prazo quando a gente trabalha com infraestrutura. Quando a gente fala em infraestrutura, a gente também pensa em indústria e que segue também, aí já puxando para o nosso lado, indústria de defesa. Com esses investimentos todos, o senhor acredita que vai haver um desenvolvimento maior da indústria brasileira e dando reflexos também para a base industrial de defesa? Eu não tenho dúvida, até porque é importante reindustrializar o Brasil. As indústrias que atendem, né, a sociedade, elas atendem também o nosso esforço de guerra, o esforço de mobilização. Vários trabalhos ou produtos industriais atendem ambos os segmentos. Os reflexos disso são claros. Nós tínhamos uma indústria ferroviária que estava morrendo por falta de encomenda. Uma indústria que produz rodeiro, produz eixos, produz locomotivas, e o impulso, por exemplo, que nós vamos ter na área ferroviária já vai reaquecer essa indústria, né, proporcionar, por exemplo, investimentos, encomendas. A mesma coisa vai acontecer com o impulso do óleo e gás e o reflexo que isso vai ter na indústria naval, e com a mesma coisa o fomento da cabotagem, o reflexo que isso vai ter na indústria naval. Então, a gente está indo na direção correta e aquilo que a gente faz na infraestrutura acaba tendo a sua repercussão nessa reindustrialização, né? A gente cria um ambiente necessário para tornar as nossas indústrias mais competitivas e para que elas possam realmente sobreviver e se consolidar no mercado. O engenheiro também se sai importante diante de tanto desenvolvimento aí que está previsto?
Com certeza, porque é ele que vai resolver o problema. Então, e a nossa tarefa hoje no Ministério da Infraestrutura é criar demanda para esses engenheiros, e certamente essa demanda haverá. Um país precisa de ciência e tecnologia e precisa de engenharia para se desenvolver. E nós vamos proporcionar campo de atuação para esses engenheiros que vão ajudar o Brasil a crescer. Um aluno veio conversar comigo, um aluno aqui do IME, disse que sabia que o senhor viria aqui e que ele estava muito emocionado porque o senhor acabou sendo uma referência. Ele, nossa, um aluno do IME, ministro. O senhor tem noção disso? Dessa importância para eles? Eu não sei se eu tenho, não. Não, mas de certa forma, é um exemplo. Olha, me falaram quando eu estava aqui no Instituto, vocês são os líderes do amanhã. Vocês têm condição de ajudar o país, de liderar os destinos da nação. E eu acreditei nisso. E a mesma coisa que eu falo para esses alunos agora, vocês são o futuro, vocês têm todas as condições de transformar o país e de liderar esse processo de transformação. Então isso aqui, sobretudo, é uma escola de formação de líderes. Eu dei uma olhada no seu Twitter e vi algumas pessoas comentando coisas bastante interessantes. Eu vou falar o que eles disseram. E o senhor, por favor, se quiser complementar. Diego Garcia disse que o senhor é o meio de campo da nossa seleção de ministros. A sua construção foi colocar as outras áreas na cara do gol. Bom, a infraestrutura é veículo para isso, né? A agricultura precisa de nós porque eles estão fazendo um trabalho sensacional, né, de abertura de mercado para os nossos produtos, de aumento de eficiência em termos de produção, mas não adianta ter produção da porteira para dentro e não ter produtividade da porteira para fora. Aquilo que a provisão da infraestrutura também vai ajudar na produtividade, vai ajudar no desafio do Paulo Guedes, a arrecadação de outorgas vai ajudar no abatimento de dívida, a infraestrutura vai ajudar o turismo e nós temos um potencial enorme turístico para ser explorado. Temos, no final das contas, uma equipe de ministros que se conversa e que constroem soluções em conjunto, isso é uma coisa rara e uma construção deste governo, né, que nós não víamos, que é essa interação constante, né, e onde a gente sabe exatamente onde uma área está interferindo na outra e os projetos são pensados em conjunto. Então, no final das contas, a gente tem um papel ali de ajudar os outros. Fernando Canal disse, você se distrai um pouco e pá, aparece o ministro com um novo asfalto, francamente. Criar um personagem não é bem assim, mas no final das contas nós conseguimos, né, e isso é um mérito do presidente Bolsonaro, construir um time de técnicos, né? Então nós pegamos craque para cada uma das posições. Todos os meus secretários entendem profundamente as suas áreas de responsabilidade. Eu tenho grandes nomes nas autarquias vinculadas ao Ministério, nas empresas públicas vinculadas aos ministérios. Não por acaso eu também recorri às Forças Armadas, eu tenho alguns engenheiros militares trabalhando comigo e no final das contas essa aliança traz resultado. Então, eu acho que o Ministério da Infraestrutura está respondendo os anseios, está dando resultado e eu devo esses resultados à abnegação, ao esforço, ao talento desses profissionais que estão trabalhando comigo. Eles são os verdadeiros craques, os verdadeiros heróis desse negócio. Helenara Lobato, ministro, o senhor não merecia o Brasil que encontrou, mas não temos dúvidas de que o Brasil merecia o ministro que encontrou. Estamos orgulhosos com seu trabalho e seu patriotismo. Isso é muito interessante porque a gente percebe isso realmente, trabalho e patriotismo. É o que a gente aprende aqui, né? É o que as escolas militares nos ensinam. Trabalho, devotamento, não existe atalho, existe esforço, mérito, né? Meritocracia, isso está muito presente nas Forças Armadas, e brasilidade, patriotismo. E eu acho que estamos com um time de patriotas, pessoas que estão pensando o bem do Brasil, que fizeram sacrifícios pessoais para estar no governo, e aí eu cito o exemplo do próprio Paulo Guedes, do Sérgio Moro, né, que abrem mão de uma série de coisas para emprestar talento nesse esforço de reconstrução. Então, eu fico feliz de fazer parte desse time e eu tenho certeza que os resultados virão. O Brasil vai atingir a sua grande vocação, que é ser grande. Onde o senhor consegue enxergar os ensinamentos adquiridos aqui no IME, no Exército Brasileiro, na sua atuação? No dia a dia, a ferramenta, o senhor abriu a caixa de ferramentas. Em que momentos aparecem essas ferramentas? Quando se demanda de nós disciplina, se demanda criatividade, quando os problemas mais sérios aparecem na nossa frente e você lembra da escola e pensa assim, puxa, eu já passei por coisa pior.
Então isso aqui tem um caminho, tem uma solução e nós vamos resolver, né? Quando a gente pensa o seguinte, olha, quem é o craque desse assunto? Então vamos chamar esse cara para conversar. Qual é a saída técnica para isso aqui? Tecnicamente talvez a gente possa ir neste caminho e não naquele. Isso aqui vai gerar mais valor. Todo dia a gente saca alguma ferramenta que está na nossa sacola guardada e esse lastro técnico, né, acaba permitindo que a gente tenha capacidade de dar solução para os problemas, capacidade de construção, capacidade de argumentação, porque nós temos uma sociedade complexa com várias instâncias de controle, cada projeto desse demanda várias etapas, participação social, tudo tem que ser muito negociado e quanto mais fortes os argumentos, mais fácil o atingimento do resultado final. Então, e aí a gente tem que sacar lá, abrir a caixa de ferramentas e botar tudo que a gente aprendeu ao longo do tempo na mesa, porque é isso que vai dar resultado. Para terminar, o senhor hoje conversou com um auditório lotado de jovens que vão ser os futuros engenheiros militares. O que o senhor espera deles? Qual é a função deles? E qual a missão que o senhor passaria para eles? Eu tenho absoluta confiança naqueles jovens que estavam hoje no auditório. Eu sei que eles entraram no Instituto por mérito, estão saindo daqui, se formando também por mérito, aí agora com a sacola cheia de ferramenta, eles vão chegar no mercado cheio de entusiasmo, tenho certeza que eles vão emprestar talento ao país. Então o que a gente precisa, né? O que eu espero deles é que eles pautem a atuação assentada em dois pilares, o de servir ao país e o de deixar legado. E eu tenho certeza que essa juventude que estava aqui vai servir e vai deixar legado. Então são os líderes do futuro, são os caras que vão fazer a diferença no Brasil. Muito obrigada, ministro, muito obrigada, engenheiro formado no IME, por ter conversado com a gente. Eu que agradeço.